do Senhor estão sobre aqueles que o temem, que os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós, que o Senhor busca, Senhor, sobre a face da terra, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar, que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, com um coração cheio de adoração, cheio de louvor, de gratidão. Oh, aleluia. Queremos viver pela fé, Senhor. Nos ensina a crer, nos ensina a crer, Senhor. Aumenta a nossa fé. Oh, Deus, todos os dias temos sido desafiados, meu Pai, a caminhar com o Senhor. Que nós possamos, meu Pai, dar essa resposta positiva ao Senhor, crendo e nos movendo pela fé. Oh, aleluia. Ele está neste lugar, o Deus que cura, que salva, que restaura. Ele está presente neste lugar. Oh, aleluia. Ele quer ministrar na minha vida, na sua vida, a unção, a bênção de Deus. Ele está neste lugar. Aleluia. Creia nisso. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Será que você pode declarar isso? Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio no Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Levante as suas mãos e diga: sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me, nem a você, o desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso, igreja. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Coloque a mão no seu coração e diga: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga novamente isso, você que está em casa, diga: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu quero te incentivar a crer. Oh, creia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
declare isso hoje. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas. Diga sobre nós, sobre nós. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora sua morte, sua cruz, seu sangue derramado no Calvário está selado. Rei da glória, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora te dá vitória. Nessa hora eu declaro, te dá vitória. Nessa hora te dá vitória. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, você pode sentar em nome de Jesus. Estamos aqui adorando ao Senhor. Muitos pedidos nos chegando de oração, pessoas que estão enfermas aqui em outro estado, aqui nesse estado, em outro estado, mas nós estamos aqui exercendo a nossa fé em Deus, amém? Manifestando-se através da fé. Você crê que você pode se manifestar por fé? Que as tuas obras provam que você é um homem, prova que você é uma mulher de fé, amém?
A Bíblia diz: pelos frutos conhece a árvore. Conhece se a árvore é boa, se a árvore é ruim, se a árvore está bem irrigada, se não está irrigada, se a árvore está de forma correta ou não. É pelo fruto. E crente tem que ter fruto. Amém? Graças e paz a você que está em casa, que Deus te abençoe. A você que está nos acompanhando online, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Ao final do culto, vamos estar orando por você. Os irmãos percebem que a caixa de pedido está vazia. Como foi dito, eu levei os teus pedidos ao monte. E agora, escreve novos pedidos, coloque aí, exerça a tua fé de novo, vai acreditando, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Essa semana, sábado, vai ter trabalho das mulheres aqui na igreja. Culto das mulheres às 18h30, pastora Rita Maluta, lá do GC Hope, vai estar ministrando aqui às 18h30. Eu vou estar ministrando no bairro João Bosco Pinheiro, para um encontro de casais, para a igreja de lá. Nem vou ficar convidando muito, porque lá também é pequeno e não pode haver aglomeração de pessoas, e as irmãs já têm trabalho aqui. Mas eu estarei no sábado ministrando lá na igreja, e no domingo, às 9 horas da manhã, às 19 horas da noite, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Quem estava aqui semana passada, ou quem está nos acompanhando, viu que na semana que passou nós falamos sobre Pedro. Falamos também sobre 2 milagres extraordinários na vida do centurião, ou pelo clamor do centurião e pelo clamor de uma mãe, a mulher cananeia. E nós citamos o penúltimo versículo que nós lemos, quando Jesus disse: por que duvidais, homem de pequena fé? Mas hoje nós vamos botar Pedro no lugar dele de volta, porque aí nós falamos dos outros milagres e paramos nesse versículo, e Pedro parece que era um homem
no contexto do que o Espírito Santo nos ministrou semana passada, que não tinha fé, e Jesus cita isso, mas hoje nós vamos retroceder um pouco nesse texto, para que você entenda por que Jesus disse isso. Mas Pedro não era um homem de pouca fé, não era um homem que não tinha o seu valor, muito pelo contrário, era um grande homem. Muito pelo contrário, ele demonstra uma fé inigualável. Estou falando que hoje nós vamos botar ele no lugar dele, que parece que ele ficou de escanteio semana passada. De uma fé inigualável, de uma fé a ser imitada, de uma fé imitável. Sabe, queridos, eu tenho falado muito sobre isto. E o nosso novo tempo tem muito a ver com esse contexto de nós acreditarmos que nós nascemos em Cristo Jesus, que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que nós de fato deixamos uma vida velha que nós levávamos, uma vida talvez de corrupção, uma vida de prostituição, uma vida de talvez fanatismo em outras áreas, uma vida talvez de ceticismo, pessoas que não acreditavam em nada, pessoas que andavam errantes, pessoas com um passado que diante de Deus muito ruim, e de repente descortinou-se para nós, porque Jesus nos encontrou, Jesus falou conosco através do Espírito Santo, seja onde quer que você estivesse, em casa, em outra igreja, no trabalho, na escola, aonde for, em algum lugar Deus te encontrou. Amém? Você é um encontrado por Deus, diga amém. E é verdade isso, você foi encontrado, e aí você disse, eu quero servir a este Deus, eu preciso servir a esse Deus. Talvez alguns que vão me ouvir ou estão me ouvindo ainda não se encontraram. Deixa eu lhe dizer, você precisa encontrar-se com o Senhor teu Deus, você precisa encontrar razão para viver, você precisa encontrar razão até para morrer, porque se você morrer sem conhecer a Jesus, você vai para o inferno. E você precisa encontrar uma razão até para morrer, porque apóstolo Paulo, depois que encontra essa razão, ele diz, para mim o morrer é lucro. Para mim o morrer agora é lucro. Claro que ele não queria morrer. Um pastor ligou para mim hoje, e ele já passa mal um bocado de tempo. Aí ele contou para mim, pastor, minha mulher falou para mim que o céu está logo ali. Aí ele disse, mas a UPA ainda está mais perto. Falou, pastor, o céu é bom, mas eu ainda não quero ir agora. A UPA está mais perto, me leva para a UPA. E assim ele foi para a UPA, eu não sei o resultado, foi agora de tarde, eu não sei o resultado, mas a UPA ainda está mais perto, porque eu sei que nenhum de nós queremos morrer, é por isso que nós estamos aí, fora eu aqui ministrando, todos nós de máscara, todos nós mantendo distanciamento, todos nós ficando mais em casa, né? Aleluia, glória a Deus, evitando aglomerações, glória a Deus, aleluia, todos nós estamos tomando as nossas precauções, sabe por quê? Porque nós não queremos morrer, mas se morrer também já sabemos para onde vamos, glória a Deus. Temos destino garantido, sabemos qual é o nosso destino, mas então o que eu quero dizer? Aceitamos a Jesus. Não foi apenas para ser frequentador de igreja, claro que não, irmãos. Para você frequentar a igreja, você não precisa nem aceitar Jesus, você só vem e ficar sentado aí mesmo. Terminou o culto, vai embora, próximo domingo vem e fica sentado. Você não precisa para frequentar a igreja, mas você tomou uma decisão, e eu estou falando com convertido, você tomou uma decisão, você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora Deus mora dentro de você, aleluia, glória a Deus. Para que tudo isso?
fazendo um resumo aqui de plano de salvação bem rapidinho, mas para que tudo isso? Para que você, de fato, que eu li há 2 quinta-feiras atrás, quando Jesus evangeliza Nicodemos, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, exatamente para que as coisas velhas ficassem para trás e tudo se fizesse novo. Para que você agora andasse em novidade de vida, e uma das novidades de vida que parece que não está existindo em uma grande porcentagem da igreja, não é desta igreja, da igreja de Cristo, é viver por fé. É acreditar no inacreditável. Ninguém mais acredita, mas eu acredito. Ninguém profetiza, mas eu profetizo. Ninguém tem uma palavra profética dizendo que vai acontecer, mas eu continuo acreditando, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer assim na minha vida. Irmãos, isto é viver por fé. Isso é manifestar-se pelo Evangelho. E é isso nesse novo tempo que precisa ser resgatado em nós. Somos cristãos, quando a pessoa olhar para nós e dizer que não vai dar, você diz, vai dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem sempre uma palavra de fé e de esperança, não é uma palavra apenas de motivação para que a outra pessoa não fique frustrada, mas realmente acreditando que Deus pode fazer um grande milagre, porque foi esse Deus que se apresentou a nós, através de Jesus Cristo. Foi assim que Ele se apresentou a nós, um Deus que faz milagres. Irmão, por que você acha que todos esses que estão escritos aqui, que são muito poucos diante de tantos milagres que Jesus fez, por que estão descritos e apresentados a nós? Exatamente para nós entendermos que Deus faz milagres, que Jesus faz milagres, que Ele tem prazer em glorificar o nome dEle através daquele a quem Ele criou, daquele a quem Ele chamou, daquele a quem Ele salvou. Ele tem prazer. Agora nós precisamos nos mover por fé. Está chegando os pedidos. Vai colocar na caixa? Amém. Estão chegando os pedidos aqui, porque está acreditando que Deus vai fazer milagre. Ora, e de repente nós lemos esse texto, por que esse texto acontece? Por que Jesus já não sai direto com os seus discípulos? Por que Jesus não manda os discípulos esperar para ir junto? Por que Jesus deixa os discípulos irem e os discípulos vão e Jesus fica na margem e de repente lá pela madrugada Jesus vai acompanhar os seus discípulos? Por que Jesus deixa esse cenário todo ser desenhado? Porque Jesus estava ensinando aos discípulos a viver por fé, e viver por fé não é viver de teoria, é viver de prática. Tem que ter prática, senão você não conhece a Deus de verdade. É por isso que não reclame quando você passar por provações, quando você passar por privações, quando você passar por problema, quando você passar por dificuldade, quando você passar por perseguição, quando você passar por angústia. Não reclame. Glorifique a Deus. Você está na escola de Deus. Deus está te ensinando a viver na dependência dEle. Deus está te ensinando que Ele é quem domina a tua vida, que Ele faz a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e que você precisa entender que Ele estava no controle. Não era nada mais, nada menos do que Deus ensinando aos seus discípulos que Ele estava no controle da situação. Viver por fé é entender que Deus está no controle da situação. Existem horas que é muito difícil. Existem horas que você pensa, Deus, será mesmo? Mas no final de tudo você continua acreditando, Deus está no controle da situação. E então, os discípulos vão, não vou ficar me atendo aos detalhes, porque eu já preguei inúmeras vezes sobre isso aqui. Os discípulos vão,
E de repente, a tempestade, o vento começa a bater, começa a soprar. As coisas estavam difíceis. Talvez igual estamos vivendo, talvez menos, talvez mais. Porque problema é assim, né? Só tem valor aquele que você passa. O que o outro passa você não sente muito, né? Você não consegue mensurar. Você não consegue medir, é só quem está passando. A irmã que o marido foi acidentado e está na recuperação, está balançando a cabeça lá. Ninguém consegue mensurar, por mais amigo que seja, por mais próximo, não consegue. Só quem está passando por problema é que sabe. O outro chega e diz, não é muita coisa, não é tanta coisa assim, porque não é na perna dele, porque não é na minha perna, não dá para mensurar, não dá para mais ou menos imaginar, mas só quem passa pelo problema. É por isso que a gente diminui o problema do outro e a gente coloca o nosso lá em cima, porque o nosso problema é que dói em nós mesmos, é o nosso problema que dói em nós. Você não sente dor pelo filho do outro. Estou falando naturalmente, irmão, você não sente dor, aí você acha que o outro pai não passa problema com o filho, é só você, mas se for falar do seu filho, do problema que você tem com seu filho, é o maior problema que existe no mundo, porque, é claro, é o seu problema, mas de repente, os discípulos estavam lá e para eles era um enorme de um problema, que eles sabiam que não teriam condições de dominar. É tipo assim, estava no lugar errado na hora errada. Aí de repente passa um fantasma por eles, andando sobre as águas, e vai e fica distante deles, numa escuridão, sem luz do dia, claro, porque era noite, sem luz para ver quem era. Eles veem um vulto e ficam extremamente assustados. Todos que estavam ali estavam assustados. É claro que onde tem um grupo de pessoas tem de fato várias maneiras de pensar, vários conselhos, várias visões do mesmo problema. E quem sabe eles começaram ali a conversar. Pedro diz, Pedro mais valente do que os outros, talvez, eu vou ver que negócio é esse. Tomé diz, vai não. Você não tem certeza. Tomé tinha que ter certeza das coisas. Você não tem certeza, é melhor você não ir. O outro diz, larga de mão desse negócio, rapaz. Fique tranquilo aqui, fique em paz. Logo vai passar. Talvez fosse eu dentro do barco, ia falar, fique tranquilo, já vai passar. Calma aí, que eu sou mais apaziguador, sou mais tranquilo. Calma aí, vai passar. Eu continuo confiando, vai passar, calma. Não entre em desespero, não. Você vai descer na água, você não sabe quem foi que te ensinou a andar sobre as águas. Você não sabe andar sobre as águas. Você não é peixe, muito menos sereia. Fica aí quieto, não entra nessa água não. Sabe, queridos, viver por fé é viver da sua própria convicção. Amém? Viver por fé não é viver pelo conselho dos outros. Porque geralmente, eu não estou dizendo 100%, mas geralmente, os conselhos não são bons. Até porque se você estiver rodeado de pessoas que vivem por fé espiritual, você vai estar se equiparando a eles. Mas geralmente você não convive com essas pessoas. E aí quando vem o problema, são pessoas com falta de fé, são pessoas que não acreditam, e o conselho deles vão te levar a não acreditar em Deus e no milagre na sua vida também. Vão dizer para você, larga disso, não vai, não faça tal coisa, não anda por esse caminho. Quantas vezes eu ouvi esses conselhos?
Não desça desse barco, Pedro. Viver por fé é um negócio muito pessoal. É pessoal. E você precisa desenvolver em você. Pedro diz: não. Espera aí, é Jesus que está lá. É o mestre. Ele ouviu Jesus falando para eles quietarem. Ele ouviu a voz de Jesus e disse: espera aí, mas é Jesus. É o mestre que está neste lugar. Bom, se é o mestre, eu vou provar a minha fé. Se é Jesus que está falando, eu vou provar a minha fé. Se é Jesus que está aqui conosco, eu vou provar a minha fé. Não é o que você está falando, não é o que você está pensando, mas eu conheço a Jesus, eu tenho andado com Jesus. Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aleluia. Fé é tomar atitude favorável para que o milagre aconteça. Às vezes é contrário à situação bancária, às vezes é contrário à situação física, às vezes é contrário a alguns amigos, às vezes é contrário à opinião pública, mas você precisa descortinar um ambiente espiritual para que o milagre aconteça na tua vida. Precisa fazer, é necessário que se faça. Se todos ficassem da mesma maneira, o problema era igual para todos. De fato, todos estavam amedrontados, todos estavam apreensivos, todos não sabiam o que fazer, mas precisavam, e esse era um ambiente para se manifestar a fé. Para se manifestar a fé. Irmãos, viver no Evangelho é isto. Porque se todas as coisas na minha vida eu racionalizar, se todas as coisas na minha vida eu buscar uma solução humana, eu não sou crente, eu não creio em Deus. Jesus não tem uma oportunidade de se manifestar na minha vida. Se tudo eu racionalizar, se nada eu colocar na mão de Deus, e às vezes é preciso tomar atitudes radicais mesmo. Você já pensou se Davi fosse ficar ouvindo o conselho de seus irmãos, o conselho do rei, o conselho de todos os preparados para a guerra que estavam amedrontados, e ele dissesse: de verdade eu não tenho condições, é verdade, vocês são guerreiros, o Senhor é rei, todo mundo sabe, eu sou o que menos sei, então eu vou botar minha viola no saco e vou embora. Porque vocês têm razão mesmo, de fato não tem condições, mas Davi vê um momento de manifestação da glória de Deus, uma oportunidade. Davi não era um robô, e na verdade nenhum dos homens de Deus aqui eram robôs que iam automatizados e faziam porque não tinha opção. Ele tinha a opção também de não fazer. Pedro tinha a opção de não descer daquele barco também. Moisés tinha a opção de não liderar aquele povo e muito menos ousar abrir o mar. Ele tinha a opção de não ir, mas foi um ambiente propício para a glorificação do nome de Deus e para a manifestação da fé. Crente tem que olhar esses momentos como uma oportunidade de manifestação da glória de Deus na vida dele. Meu irmão, talvez esteja faltando comida na tua casa, é um tempo de manifestar a glória de Deus. Vai orar e dizer: Deus é o provedor, e eu sei que Deus, e a mulher vai falar para você: não tem comida, ou o homem vai falar para a mulher: não tem, e você, um dos dois vai responder, mas Deus vai dar solução. Deus vai prover. Eu estou orando e Deus vai prover. Aí chega na hora do almoço, meu irmão, você tem um banquete na mesa. Quem foi que preparou? Foi a tua fé. Você usou o momento propício. Eu estou dando bem claro, uma ideia bem clara para que você entenda, um exemplo bem claro para que você entenda, porque isso já aconteceu dezenas de vezes na minha casa.
Isso já aconteceu dezenas de vezes na minha casa. Mas não tem. Falei, calma aí que Deus vai dar jeito. Não tenho dinheiro para pagar a conta. Espera aí que Deus vai dar um jeito. Aí de repente Deus dá um jeito. Bem diferente do que você racionalizou, porque nós somos seres humanos, do que você pensou. Aí Deus dá um jeito totalmente diferente. Esta semana aconteceu aqui nesta igreja. Deus deu um jeito bem diferente. O testemunho completo eu não vou contar agora do que eu estava pensando, do que eu estava imaginando. Mas Deus é Deus das nossas vidas. E nós devemos em todo tempo dizer, Deus tem o controle. És tu, Jesus? Eu vou ter contigo. Manda-me que eu vou. Sabe, queridos, não siga o conselho dos outros. Não siga o conselho de quem não tem fé. Não siga o conselho de quem não tem intimidade com Deus. Não siga o conselho de quem não experimentou os milagres de Deus na vida dele, porque fatalmente ele vai racionalizar o negócio, vai começar a fazer contas e vai te dar um conselho, porque quando você busca um conselho, pelo menos eu só busco conselho de quem tem alguma resposta para me dar. Eu busco conselho de alguém que tem um pouco mais de sabedoria do que eu. Não busco conselho com quem tem menos do que eu. E ser mais sábio não quer dizer que é uma pessoa que tem tantos e tantos faculdades, canudos de faculdade. Às vezes existe um assunto que você não domina em nada. Eu gosto de matemática, fui professor na minha juventude de matemática, mas ontem eu sentei com o Wander e falei, Wander, me esclarece um negócio aqui. Eu estou todo confuso em um negócio aqui. Foi 2 minutos. Ele é muito melhor do que eu, ele é engenheiro, claro, ele mexe com números. 2 minutos ele me esclareceu tudo. Conselhos a gente busca com quem tem alguma coisa a nos dá. Agora, conselhos espirituais, você só busca com quem tem bons conselhos, intimidade com Deus, conhecimento da palavra, quem vive uma vida no Espírito para te dar. Não busque em qualquer um, porque vai te mandar você ficar no barco. E Jesus estava falando, então vem. E Pedro queria pular do barco. Pula desse barco, desse comodismo. Pula desse barco da insegurança. Pula desse barco de falta de fé. Irmãos, pula aí e você vai ver que Deus vai te sustentar. Aleluia! Deus vai fazer alguma coisa. Porque se você ficar na mesmice, você nunca vai experimentar a glória de Deus. E você vai ficar como alguns cristãos aí dizendo, milagre é coisa para o Novo Testamento. Milagre era um negócio para a igreja primitiva. Então eu acho que eu sou primitivo e eu estou na igreja do Novo Testamento. Porque eu experimento milagre na minha vida. Eu experimento. Então, acho que eu sou primitivo e estou lá 2000 anos atrás. Pula do barco. Agora, não pule somente pela emoção, somente porque outro está falando. Não pule na sua própria força. Pule do barco, debaixo de uma voz do Altíssimo. Jesus, se é tu, Pedro era camarada inteligente. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor vosso Deus. Ele poderia ter pulado, mas ele, peraí, é o Senhor mesmo, Jesus? É o Senhor? Então manda-me ter contigo. Dá uma palavra aí, porque sobre a tua palavra eu lançarei a minha fé, porque a tua palavra não falha, a minha falha, os meus pensamentos falham, mas a tua palavra não fala. Por isso eu estava trazendo a irmã Maria aqui para a igreja agora, que eu a busco todo dia para vir à igreja, e ela estava dizendo, eu não consigo ficar em casa. Eu disse, é isso, irmã, é melhor vir para a igreja mesmo, lá Deus fala conosco, é melhor do que ficar em casa escutando aquele monte de conselhos, mesmo que sejam verdadeiros. Infelizmente, muitos deles são verdadeiros, mas que não nos motivam, que nos amedrontam. Vai na igreja, ele alimenta a fé da irmã, porque a irmã vai sair melhor. Aleluias. Verdade.
porque aqui Deus fala. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, e diante do que Deus falar, irmãos, você pode ir. Você pode ir, porque Ele é quem sustenta as nossas vidas. Se és tu, Jesus, é o Senhor mesmo, manda-me. Então, vem Pedro, pode vir. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Aleluias. Um dia que eu estava pregando, eu brinquei com isso aqui, mas é uma brincadeira verdadeira. Não foi só brincadeira. Um dia eu estava, de fato, na beira do rio, orei e meti o pé na água. Mas eu não ia andar mesmo, não, porque eu já sabia que a minha fé não estava alcançando. Eu falei, oh Deus, podia ser igual Pedro, meti o pé na água e afundei. Porque o homem não foi feito para andar sobre a água. Nenhum de nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para andar em terra firme. Mas Pedro experimenta o que nenhum outro homem, nenhum outro, nem antes e nem depois dele experimentou. Nenhum outro experimentou, que é andar sobre as águas, que é vencer a lei da física. Nenhum outro, somente ele. Mas sabe por que ele conseguiu essa façanha? Porque ele acreditou na palavra de Deus. Viver por fé, eu já estou terminando, é acreditar na palavra de Deus. Se Deus falar com você, vai, pode ir. Se Deus falar, fica, pode ficar. Se Deus falar que Ele sustenta a tua casa, pode crer que Ele vai sustentar. Se Deus falar que Ele vai prover, pode crer que Ele vai prover. Se Deus falar para você, acredite, irmão. Mas uma coisa nós precisamos, e é isto que o Espírito Santo tem me movido. É isso que o Espírito Santo tem me movido. E o Espírito Santo tem colocado experiências sobrenaturais na minha vida e tem me ensinado. Eu falei que sábado passado eu fui ao monte e não encontrei nenhum companheiro para ir, eu fui sozinho. E eu acostumado a subir o monte e tal, ali, cheguei, preparei, tinha um rapaz na minha frente, já lá bem na frente, já começando a subir, vamos subir, vamos, eu coloquei minha mochila nas costas e tal, daqui a pouco eu passo por ele, ele me conheceu, eu não conheci ele, porque a gente que está no púlpito, às vezes é conhecido e a gente não conhece as pessoas. Agora, então, na rede social tem muita gente que me vê, que eu não sei nem da existência, com todo o respeito, claro, mas eu não conheço. E eu passei por ele, vou embora, veio lá atrás. Daqui a pouco, irmãos, eu falei, não sei se era porque eu estava sozinho, eu não sei se era o peso do pecado, que eu estava levando todos os pedidos para o monte, não sei o que era, mas me deu uma canseira. E eu pensei, não vou aguentar subir hoje. Hoje não vai dar, acho que eu vou parar, não estava nem na metade, eu vou parar por aqui, orar, entregar o pedido. Aí vem ele, estava mais ou menos igual o Luizinho, eu vi uma cirurgia na perna dele, e ele meio com assim, e vai devagarzinho, ele falou, pastor, não desiste não. Isso era 3:30 da tarde, 3:30 para 4 horas, nem que seja de noite, nós vamos chegar lá junto. Falei, meu Deus do céu, desiste não, nem que seja de noite, nós vamos chegar lá, e lá vai ele. Aí ele me animou de novo, tomamos uma água, aí eu também já mais afoito, que eu queria ver o pôr do sol, falei, meu irmão, só que eu vou subir um pouquinho mais rápido, e fui de novo, deu mais um tempinho, o que aconteceu? A mesma coisa, acho que hoje eu não aguento mesmo, não estou suportando de tanto cansaço, não buscava respiração e ar e não achava, estava igual o Adriano já, não achava o ar para respirar, falei, hoje não vai dar, não tinha ninguém, aí sentei lá de novo, comecei a tomar meu isotônico, e falei, eu vou orar aqui mesmo, busquei uma fenda para colocar os pedidos, falei, é por aqui mesmo, lá chega o rapaz de novo, pastor, já falei, nós vamos chegar lá de noite, mas nós vamos chegar, agorinha a gente chega, pastor, desiste não. Coisa boa é quando tem alguém te motivando a não desistir dos planos de Deus na sua vida.
Aí Deus coloca o rapaz, lá em cima ele se apresentou de fato, ele já até veio aqui na igreja, mas eu não o conhecia. Deus coloca pessoas para nos incentivar, não desiste. Não, pastor, o senhor tem um propósito, vai lá, vamos cumprir o propósito, pastor. Nem que seja de noite. Lá tem muita gente que fica subindo e descendo, um monte de gente subindo e um monte de gente descendo. Falou, não preocupa com isso não, pastor, nós vamos chegar lá, nem que seja de noite. Meu irmão, chegamos e aí foi a bênção que foi. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você, ande por fé, não por vista e nem por conselho de ímpios. O salmista diz que nós não devemos andar por conselhos de ímpios, mas por conselhos de alguém que serve a Deus, de alguém que te motive a chegar mais perto de Deus, amém? Por isso nós estamos nesse dia, foi muito claro quando o Espírito Santo começou a falar comigo, motive a igreja a andar por fé, porque Deus vai fazer milagres sobrenaturais, Deus vai fazer algo sobrenatural, e é aqui, porque se Ele está falando aqui, Ele vai fazer aqui, Ele vai fazer através das nossas vidas, mas agora eu creio por mim, você crê por você, você crê por você, você vai me motivando, e você vai ver Deus fazendo grandes milagres neste lugar, amém? Você crê? Fica de pé em nome de Jesus. Alguns pedidos de oração aqui, irmã Brígida pedindo para orar pelo tio dela, Walterson Abadil, diagnosticado com Covid, mora em Goiás, lá em Pirenópolis, cidade bonita, cidade turística, coisa linda, Pirenópolis, eu tenho que voltar lá, tem uma história para resolver lá em Pirenópolis, um dia eu tenho que voltar lá, nunca mais voltei, mas vou voltar, outra hora eu conto essa história. Orar pelo senhor Yasser, é Yasser? Isso, foi internado, diagnosticado com Covid-19, Deus tem misericórdia, repreende esse vírus em nome do Senhor Jesus. Irmão Edson, o senhor Edson Amorim, de Jesus, vizinho da irmã Maria dos Anjos, está com câncer, pede oração. Orar pela vida da dona Célia, amiga de Rose, que está com algum problema que eu não vou saber falar qual é agora. Mas, como está quase via de regra, vamos repreender o vírus na vida dela também, os sintomas na vida dela. Então, são esses pedidos. Aqui estão os pedidos. Irmãos, tira um tempo, ore pelo seu irmão, abençoe a vida do seu irmão, ministre, profetize por fé, porque Deus está nos chamando para um novo mover. Feche os teus olhos. Deus, é o nome de Jesus de Nazaré. A tua palavra é linda, é poderosa. Assim como Pedro desce daquele barco, porque havia uma voz de Jesus dizendo, vem. Da mesma maneira, Senhor, há algum tempo eu tenho pregado aqui, primeiro sobre o novo tempo, porque o Senhor falou conosco, eu acredito na voz do Senhor, eu acredito que o Senhor fala aos nossos ouvidos, e assim, Senhor, nós estamos fazendo. Da mesma maneira, o Senhor nos mandou nos manifestar por fé, falar de fé, e a fé é resultado de ação diante de situações impossíveis para nós, mas a tua palavra diz que aquilo que é impossível para nós, para o Senhor é possível. E eu louvo a Deus porque o Senhor também nos diz que se nós crescêssemos, até para nós seria possível, não haveria impossível se a nossa fé, se nossa crença alcançasse. Eu quero dizer, eu creio no poder, eu creio na manifestação da glória, eu creio nos milagres de Deus sobre as nossas vidas, e é por isso que eu leio esses pedidos e que eu apresento diante da tua presença, porque eu creio que agindo o Senhor, quem é que pode impedir? E o que é esse vírus diante de um Deus criador dos céus e da terra? Ele não é nada diante do Senhor. Talvez para a humanidade hoje, nos dias de hoje, ele está assolando todo o mundo, todos os cientistas estão buscando explicação e não os têm, cada dia uma informação diferente, ainda não se chegou a nenhuma conclusão, porque de fato não conhecem, não sabem no histórico e tanta coisa assim, mas o
Senhor sabe de todas as coisas, nada é oculto ao Senhor, e basta mesmo uma palavra do Senhor para que cesse. Senhor, eu quero te pedir, mesmo que se o Senhor não vai cessar no mundo, eu quero te pedir agora, nesta igreja onde o Senhor colocou para pastorear, as ovelhas que o Senhor nos deu para cuidar, o rebanho que está debaixo da nossa autoridade, eu quero, Senhor, pedir, coloque as tuas mãos, dá uma palavra agora, cesse esse vírus pelo poder do nome do Senhor Jesus. Restaura, Senhor, a saúde daqueles que estão, Senhor, em convalescência. Restaura, Senhor, a saúde daqueles que estão em casa. Restaura, Senhor, a saúde. Restaura o pulmão. Restaura, Senhor, aumenta a imunidade, Senhor. Toca neste sangue, Senhor, faça milagre, porque Tu és Deus de milagre. E assim como hoje à tarde nós ouvimos testemunhos, nós queremos ouvir mais testemunhos, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem escutado as nossas súplicas, e o Senhor tem ouvido, Senhor, o nosso clamor, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa que está pedindo pela cura da enfermidade do câncer. Toca na vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós, Senhor, muitas vezes falamos desses problemas, mas não são somente esses que estamos vivendo, Senhor. Quantas vezes por causa deste, outros problemas de falência, problemas de desemprego, estão, Senhor, surgindo aí. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos proteger, livra-nos, Senhor, de demissões, livra-nos, Senhor, de falências, aos pequenos, aos médios empresários. Coloque as tuas mãos, restaura, Senhor, a economia, Senhor, desta cidade, desse estado, desta igreja, daqueles que estão aqui nesta igreja. Restaura, Senhor, responde às orações, aqueles que estão orando por família. Nós estamos vendo, Senhor, o quanto está crescendo, Senhor, os problemas familiares, os feminicídios. Eu quero te pedir, papai querido, restaura as famílias, coloca em ordem, Senhor, toda essa desordem, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Abençoe a esposa, abençoe o esposo, abençoe os filhos, Senhor, que a união, que a unidade venha permanecer nesses lares. Pai, no nome do Senhor Jesus é que nós oramos, Senhor, para que os milagres aconteçam e que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, porque é muito bonito falar que Pedro andou sobre as águas, mas quais são os milagres que o Senhor tem feito através da nossa vida? É mais lindo ainda. E nós, Senhor, experimentamos e queremos experimentar ainda muito mais, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra de falência, toda palavra de destruição, toda palavra de mortandade. Repreenda esse espírito de mortalidade, repreende mortandade, repreenda agora em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro vida, eu declaro paz, eu declaro saúde, eu declaro vitória em o nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, erga a tua mão e diga: eu recebo. Diga: eu recebo a oração da fé. Eu recebo esta unção sobre a minha vida, no poder do nome de Jesus. Recebe mesmo, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus está neste lugar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Amém? Quero agradecer a Deus por esta irmã. Estou conhecendo, a irmã está nos visitando? É a Marileide que está aqui? Eu não estou te conhecendo, Marileide. Foi a máscara. Olhei assim e falei: não estou conhecendo essa irmã. É a Marileide, que Deus abençoe então, Marileide. Que isso, hein? Diz que o pastor conhece a voz, é porque você não falou nada. Se sorrisse então, é que eu ia conhecer mesmo. Mas eu estou ali, estou olhando, foi ter uma pessoa nos visitando. Deus abençoe a todos. Nós vamos ofertar ao Senhor. Traga o teu dízimo, traga a tua oferta. Irmãos, hoje tem poucas pessoas, não temos muito, mas colocar o gasofilácio.
eu vou começar a pedir aos irmãos para que venham por fila, porque nós temos nos aglomerado aqui e eu estou evitando qualquer tipo de aglomeração. Então vem assim, aí se tiver alguém dessa fila, dessa. Hoje nós temos pouco, mas a gente já vai em treinamento, ok? Enquanto nós cantamos, traga o teu dízimo, traga a tua oferta, deixe no altar do Senhor. Começa pelo Samuel ali, ó. Ah, não vai ofertar não, Samuel? Ah, então tá bom. Mas você está abençoado. Podem vir quem vai ofertar, em nome de Jesus. Pode vir. E o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira aleluia. A pastora manda dizer às mulheres até sábado às 18h30. Deus abençoe, vá para a tua casa na paz do Senhor Jesus.